Continuando a nossa série de vídeos sobre a menopausa, meu nome é Vanessa Moroso, eu sou ginecologista e estou fazendo aqui no YouTube uma série de vídeos sobre a menopausa. Tem o link desses vídeos aqui abaixo na descrição, em que eu vou falar sobre cada sintoma da menopausa e como a melhor forma de prevenir e te ajudar nessa fase. Uma das coisas que mais gera dúvida, desconforto é sexualidade na menopausa. Uma das principais queixas que eu escuto no consultório é falta de vontade de ter relação. Além de, muitas vezes, quando tem a relação, já na falta de vontade, ainda ter dor durante a relação. Isso é muito comum na menopausa, mas não precisa ser assim. E eu vou te contar. Libido, desejo, vontade de ter relação, a gente sabe que é multifatorial, não é só uma coisa envolvida. Tem a parte física, o seu corpo, tem a sua mente envolvida e tem a terceira pessoa ali, a segunda pessoa, que é a pessoa com quem você está se envolvendo, seu marido, seu parceiro ali, que também tem um papel muito importante nessa fase. Eu falo muito sobre energia e pensamento durante a minha consulta. A energia sexual é muitas vezes aquela energia que nos dá a vontade de viver. Então não está relacionada apenas com sexualidade. Mas quando a gente fala aquela palavra com o T grandão, você fala assim, você tem aquele para viver, para levantar, para acordar de manhã, para fazer tuas coisas. Você tá com isso na sua rotina? Como que está a sua vontade de levantar da cama? A sua vontade de sair fazer suas coisas, a sua vontade de encontrar seus amigos, como que isso anda na sua vida? E baseado nisso eu vou entender mais ou menos como anda a sua vontade também de ter relação. Então a gente tem que estar se sentindo primeiro bem com a gente mesmo, com essa vontade muito alinhada dentro de nós. Às vezes a gente é atropelado ali pelo cansaço do dia a dia, Levanta, faz coisa, trabalha, volta para casa e fica numa rotina cíclica em que a gente não vê motivação muitas vezes para ter essa intimidade ali, muitas vezes à noite com o seu marido. Então, primeira coisa que a gente tem que trabalhar é a nossa mente, o nosso psicológico. E a gente trabalha isso de uma forma muito ampla e muito mais intimista, como uma forma de autoconhecimento. Eu indico muito a você procurar algo que te preencha, que elimine aquele vazio existencial que vive dentro de todos nós, Pode ser na sua religião, pode ser na sua prática de yoga, pode ser fazendo algum tipo de caridade, pode ser procurando por ajuda psicológica. Todos nós merecemos tratamento psicológico e terapia. Então, a gente precisa trabalhar essas crenças. E dentro da menopausa tem também aquela crença que chegou a menopausa, a sexualidade acabou. O que não é verdade, gente. O que acabou só foi o declínio hormonal do seu corpo. E é com o seu corpo que eu consigo trabalhar durante a consulta. A mente nossa é muito mais ampla, precisa de mais conversa para a gente chegar lá e entender as nossas motivações e as nossas crenças. Mas com o corpo eu consigo, na avaliação aqui do consultório, entender como anda a sua parte hormonal, Através do exame físico que eu realizo aqui no consultório, exames de sangue. Porque o que a gente vê, principalmente, se você tem ou tem passado por algum tipo de dor durante a relação, o teu próprio inconsciente, ele vai te bloquear daquela relação. Isso, gente, é provado já, na psicologia. Tudo que nos cause algum tipo de sofrimento, tanto físico no nosso corpo, quanto psicológico, mesmo que você queira fazer aquilo, o teu inconsciente te bloqueia. Então, se é para ter uma relação com dor, automaticamente você não vai querer ter essa relação ao longo do tempo. E ao longo do tempo, talvez até um dia você fale assim para mim, nem quero. Então, é uma coisa muito comum de se acontecer, mas isso não precisa acontecer. Hoje em dia a gente tem tratamento para isso, Tanto terapia hormonal, ou se você não pode fazer terapia hormonal por alguma contraindicação, existem terapias que a gente não usa hormônio e melhora e muito isso. Com radiofrequência não ablativa, laser de CO2,
PLLA. Então existem muitas terapias que a gente pode usar e abrir mão aqui no consultório para melhorar e garantir com que você não sinta dor física no seu corpo durante a relação. Gostou de saber disso? Então vamos supor que está curado o teu problema de dor, você não sente mais dor durante a relação e a gente já está trabalhando os mecanismos ali da sua vontade, das suas crenças. Tem também a questão do libido e do estímulo, né? O que a gente fala? Às vezes a pessoa, ela não tem aquela vontade, aquele desejo inicial de ter relação, porém, se o parceiro estimula ou se você estimula, até que vai no meio, né, do meio em diante, por assim dizer, você sente o prazer e até consegue ter relação. E eu vou te contar que esse estímulo, gente, ele faz parte, a gente tem que dar comandos para o nosso corpo. Por exemplo, quando você vai para uma academia, você se prepara para ir, você veste a sua roupa de ir para a academia, separa a sua garrafinha de água, muitas vezes entra no carro e dirige até lá. O desejo e a vontade também a gente tem que ter um exercício parecido, principalmente se você está nessa mesma relação há muitos anos, tá? Então isso é um treino como se fosse ir para a academia. Então você vai ter que, por exemplo, é um momento de você ter a tua intimidade. Você vai, às vezes, muitas vezes, aquecer teu corpo. Vamos lá, corpo. Vamos trabalhar hoje. Dá uma ativada na tua circulação e cria uma motivação ali. Você vai ver que você vai se motivar. Isso é um treino. Pode ser que no começo você faça assim e depois isso comece a acontecer de forma mais natural. Então, isso é uma dica. Segunda dica. Muitas vezes, no final do dia, há um cansaço, o esgotamento físico do final do dia. Quem sabe inverter o horário, às vezes num domingo de manhã, né, fazer uma coisa diferente de manhã. E vou te contar, a gente fala muito sobre menopausa, né, sobre a mulher e as dificuldades da mulher. Mas vou te contar que os homens também têm muita dificuldade às vezes e às vezes eles ficam ali, ó, quietinhos, tá? Então, o que acontece, principalmente após os 50 anos, é que o homem não tem mais aquela super... eu não posso falar todas as palavras aqui no YouTube, né? Mas aquela coisa não tá tão assim forte como era antes. E isso é normal, gente. Não tem nenhum problema com isso. Então, às vezes tem aquela coisa meio assim, mas que tá funcionando, tá animada. Então, às vezes de manhã é o melhor horário para o homem também. E muitas vezes, por estar melhor, vai te causar menos dor. Então é uma segunda dica aí, às vezes inverter o horário, fazer uma coisa num momento diferente aí, até para ter uma quebra de rotina. Uma outra coisa, já que a gente falou do homem, né? Às vezes se teu parceiro está com diabetes, pressão arterial alterada, às vezes ele precisa, gente, às vezes não, ele precisa procurar a ajuda de um urologista e muitas vezes ele não vai falar a respeito. Né, e aquela insegurança que ele sente, uma vergonha que ele sente, vai refletir muitas vezes na forma com que ele lida com você. Então, o homem ele precisa também estar bem fisicamente para ter uma relação com você que já está bem fisicamente. Então, gente, é uma troca. Não é uma coisa de uma pessoa só no casal. Os dois têm que estar alinhados e conectados. E a melhor forma disso é a conversa. Se está tendo barreira ou dificuldade na conversa, dificilmente vai ter uma conexão na intimidade, porque a intimidade ela precisa ser muito aberta, principalmente na menopausa, né, gente? A gente já tá madura, já tá mais velha, né? Não precisa ficar com melindres ou vergonhas do seu parceiro, tá? Então uma conversa aberta é a melhor forma. E eu garanto pra você que se um dia você falar assim, olha, eu tô tendo dor na relação, descobrir que tem um tratamento, com certeza ele vai te incentivar a procurar esse tratamento. E você também, da mesma forma, né? Pode falar assim, olha, que tal procurar um urologista para a gente ter uma melhor comunhão aí de intimidade? Tem também a questão das nossas crenças em relação à sexualidade. E isso eu posso até falar num vídeo em separado, se vocês assim desejarem. Deixa aqui nos comentários para mim. O que mais você sente dificuldade durante a sua intimidade? Que tipo de pensamentos populam, não? Que tipo de pensamentos preenchem a sua cabeça ali durante a relação? Que tipo de medos você sente? Que tipo de dores mais te incomodam? Qual é a maior dificuldade que você está tendo ali com o seu parceiro?
para que a gente possa conversar aqui da forma mais aberta e mais clara possível. Mas sim, existem muitas crenças que a gente traz desde lá da nossa infância que às vezes precisam mudar. Eu sou uma ginecologista cristã e acredito e vivencio isso no consultório, mudando muitas vezes o pensamento da pessoa em relação à própria sexualidade. Lembrando que sexualidade, né, essa comunhão, essa intimidade, foi algo criado por Deus, é algo que eu acredito. Muitas vezes a gente utiliza disso de forma não da melhor forma possível, mas isso é possível reverter dentro de um relacionamento. E se vocês quiserem, eu posso contar aqui e dar a minha opinião sobre a interferência, gente, dessa palavra que eu vou deixar aqui em escrito, que eu não posso falar no YouTube também, senão esse vídeo não vai pra frente. Mas qual que é a minha opinião sobre isso? Isso estraga o teu relacionamento, a tua mente. E muitos homens adultos, casados, sofrem com interferência desse tipo de pensamento durante a relação. E isso tem como ser trabalhado. Lembrando que essa é a minha opinião pessoal, né? Como trabalhar com a sexualidade. Pode ser que você veja outros vídeos de outras especialistas, até estimulando o casal a assistir algum tipo de vídeo antes de ter a sua intimidade. Mas qual que é o foco do meu pensamento aqui? Na nossa mente, no nosso cérebro, gente, está provado que temos neurônios espelho. O que seria isso? A gente vê uma coisa, quando a gente volta para a realidade, a gente compara. Só que a comparação que você está fazendo nesse tipo de vídeo, ela é injusta, porque ela não é real. Se você vê um vídeo de super-homem voando, né, sobre a cidade lá, sobre Metrópolis, e isso não é real. O super-homem, né, se existisse aqui no mundo real, ele não voa sobre Metrópolis, a capa dele não ficaria sobrevoando, flutuando, ele não seria fortão e charmoso. E daí quando você vem para a tua realidade e olha para o que está acontecendo, teu cérebro bloqueia. Então ele não vai ver animação naquilo que você está vivendo no teu pessoal. E muitas vezes você vai ter que fechar o olho e imaginar que aquilo lá que você está vendo está acontecendo ali para que você consiga ter tua relação. O que eu acho que não é saudável para você e nem para o teu casamento. Então, se você quiser conversar mais a respeito disso aqui também, já jogando a polêmica aí no ventilador, mas é o que eu penso a respeito, que isso só vai minar e estragar o seu relacionamento. E muitas vezes tem até uma sexóloga cristã muito famosa que eu sigo e amo muito, se chama Ariane Marques. Ela tem um canal aqui no YouTube também e ela vai explicar como limpar muitas vezes os nossos arquivos mentais, as nossas imagens mentais que a gente cria durante a relação, para que seja uma relação mais saudável, mais aberta, mais livre e mais confiante para você. Siga aqui o canal se você está gostando desse tipo de conteúdo. Curte o vídeo para me ajudar, compartilha aí com quem você conhece. E nos vemos no próximo vídeo. É só clicar aqui. Tchau!